como ter foco no emagrecimento, como você conseguir emagrecer de forma efetiva, sem efeito sanfona, como você conseguir emagrecer sem voltar a engordar. Eu vou te mostrar quais são os erros que você faz, quais são os erros que você comete e por isso que até agora você voltou a engordar. Como seria para você emagrecer até o Natal? Como seria para você até o Natal estar 10 quilos mais magra, 8, talvez 12? Quantos quilos mais magra você vai querer estar até o Natal? Porque nós mulheres, a gente vai deixando tudo para depois. A gente vai deixando para quando dá. Você já viu que aquela pessoa que é assim, você já treinou hoje? Não, depois eu vou. Quando der, eu vou. Quando der, eu vou. Esquece, não vai. Porque é aquela pessoa que ela apaga incêndio primeiro e ela nunca vai se priorizar. Pessoa que vive apagando incêndio, ela não se prioriza. Quem está precisando se colocar em primeiro lugar? Quem está precisando dar um novo início na sua vida, dar um ressignificar na sua vida, começando por dentro? Eu preciso me priorizar. Eu preciso todo dia exercitar o me colocar em primeiro lugar. Porque, infelizmente, quando a gente se dá conta, a gente está colocando todo mundo em primeiro lugar, menos a gente. Como fazer para ter constância no emagrecimento? Eu vou te falar o que não fazer primeiro. Porque se você não sabe o que você não deve fazer, qualquer caminho serve, não é mesmo? Por que muitas pessoas vão a nutricionistas, médicos, né? E pegam receitas muito lindas, mas elas seguem aquele receituário. Só que a nossa vida, ela não é um receituário. A nossa vida, ela é cheia de desafios, de altos e baixos. A minha vida, ela é alguns acontecimentos que eu já vivi. A minha vida, ela tem traumas, ela tem dores. A minha vida, ela tem grandes desafios. E você pode ver o meu exemplo. Até tô com roupa de academia. Você fica normal, Você não tem pele sobrando, Não é vídeo, não é montagem. E por que você consegue? Porque você trata o intestino. E só tem uma única maneira para emagrecer de forma efetiva. Existem 3 passos. Primeiro, você vai precisar olhar para dentro. Eu vivia comendo coisas que eu não gostava. Eu vivia me matriculando em academias, mesmo sem foco, força e fé. Eu vivia tomando chás e receitas que não faziam sentido para mim. E tudo aquilo me engordava, porque eu sofria, gurias, eu sofria com aquilo. Hoje a Daiane não está disposta a se matar na academia porque precisa fazer cardio para perder gordura. Mas olha que interessante, eu era gorda e eu vivia comendo grelhado e salada e eu vivia gorda. Por quê? Porque grelhado e salada tranca intestino. E tudo que tranca intestino não me leva a emagrecer. Essa pessoa com a pele toda furada, olha aqui. Essa Daiane com 30 quilos a mais. Olha o olhar que triste. Gente, eu passava muita fome. Era só grelhado e salada. Quem é que aguenta só grelhado e salada? Ninguém aguenta, não. Essa pessoa, ela não se reconhecia. Não tomava água, não fazia cocô, vivia à base de laxantes. E a melhor maneira de você emagrecer é comer comida gostosa, frutas na rotatividade, porque é amiga do intestino, e não porque mamão trabalha intestino. Mamão não trabalha intestino coisa nenhuma. O que trabalha intestino é um dia comer mamão, outro dia comer abacate, outro dia comer maçã, outro dia comer melancia, outro dia comer manga. Ou seja, rotatividade. Costelinha, picanha. A gordura traz saciedade.
Só que alguém falou ali da cetogênica, tá errado. Por quê? Por que tá errado? Porque a cetogênica é só sobre gordura, o teu corpo não precisa só de gordura. O teu corpo precisa de gordura, precisa de proteína, precisa de carboidrato. Só que a indústria, ela veio e ela trouxe pra gente um boom de alimentos te dizendo que você precisa disso para emagrecer. Você não precisa. Você não precisa de pão low carb para emagrecer. Você não precisa de adoçante no cafezinho para emagrecer. Esses tempos eu passei num café e aí tinha um senhor bem barrigudo, assim, a circunferência abdominal bem aumentada. Aí ele pegou um café preto, daí a atendente falou assim: senhor, o senhor quer açúcar ou adoçante? Ele falou assim: não, tem que ser adoçante, porque a diabetes está gritando. Ele falou bem assim. Gente, sem mentira nenhuma, ele pegou o café, o adoçante, adoçante sintético. Tô com frio. Sabe o que sintético faz? O sintético trava o teu intestino. O sintético, ele cria uma película lá na parede do teu intestino. E o que vai acontecer? Vai impedir você de absorver todos os nutrientes da comida. Então, adoçante é proibido. Adoçante é altamente proibido se você quer emagrecer. Eu tenho inúmeras alunas que tiveram remissão da diabetes tipo 2. Inúmeras. Eu tive uma sogra que aos 72 anos, ela teve remissão da diabetes tipo 2. O médico tirou a insulina quando ela fez o meu método. Então, para você emagrecer de forma efetiva, é carne gorda? Sim, porque a carne gorda o nosso corpo absorve. Para você emagrecer de forma efetiva, você tem que comer comida de verdade, frutas e legumes. O jantar, ele tem que ser mais cedo e não te entupir de coisas antes de dormir. Não existe ceia, não existe comer antes de dormir. Porque enquanto você dorme, você tem que fazer digestão. Você tem que fazer produção hormonal e não digestão de alimentos. Se você jantar, por exemplo, 9 da noite, tá? E aí você comeu uma sopinha lá, uns legumes, uma carninha vermelha que tá na dieta. Sabe quanto tempo demora a carne vermelha de digestão? 8 horas. Só que nós mulheres, nós temos alguns hormônios que eles são produzidos enquanto a gente dorme. Então, se você for fazer digestão, você vai ter deficiência na produção hormonal. É por isso que existe uma pandemia de mulheres menopausadas com sintomas da menopausa. Por isso que as minhas alunas desmamam até tratamento hormonal. A comida de verdade, ela pode te salvar. E quando eu era gorda, eu passava fome. No desafio da nossa comunidade, a gente está falando sobre o autoconhecimento. Tudo aquilo que a cura é dentro primeiro, para depois fora. Eu vou dar um exemplo. A gente teve ontem que listar 30 pontos positivos que eu enxergo em mim. Aí eu pergunto para você, você conseguiria listar 30 coisas boas em você? Se eu não me reconheço, se eu não sei meus pontos fortes, como é que eu vou dizer não para um prato de batata frita? Como é que eu vou dizer não para um relacionamento abusivo? Como é que eu vou dizer não para aquela raiva que eu sinto de alguém que me machucou, que me traiu? Como é que eu vou dizer não sobre perdoar aquilo que eu preciso deixar para trás? Quando eu não perdoo, eu vivo no passado. E Dai, por que você não dá receitas no perfil? Por que você não dá receita de jantar, almoço, café da manhã? Porque de receita o mundo tá cheio. E nunca na história da humanidade a mulher esteve tão gorda e tão doente. Emagrecer e não voltar a engordar é sobre você comer comida boa, gostosa, gorda, com carboidratos bons. É sobre você antecipar o seu jantar. É sobre você fazer jejum fisiológico. Mas é sobre você se reconhecer. É sobre você reconhecer os teus pontos fortes. É sobre você saber listar 30 pontos positivos que você tem na sua vida.
Porque sem listar esses pontos positivos, você vai ser só mais uma no meio de milhares de mulheres que estão adoecendo aos poucos. Você vai ser só mais uma entre as mulheres que estão sendo abusadas emocionalmente. Você precisa se reconhecer para se priorizar. E quando você lista isso, você consegue acordar, tomar água, tomar teu suplemento e treinar. Quando você lista isso, você consegue dizer não para um prato de batata frita, porque você não vai comer por comer. E você consegue dizer sim para um hambúrguer e comer sem culpa, porque faz parte da rotatividade. Então, emagrecer de forma efetiva em 3 passos. Primeiro, comida de verdade. Comida que te nutre, sem adoçante, sem produto zero lactose. Passo número 2, você listar as coisas positivas que você tem na sua vida. Passo número 3, você se reconhecer como sendo a mulher que toma as rédeas da própria vida e se prioriza. E o que você vai aplicar a partir de hoje? Sabe o que eu quero que você aplique? Liste os teus pontos fortes. O que você é? Amorosa, dedicada, você tem um poder de mudança, você é humilde, é mansa, é cuidadora, caprichosa, tem amor pelo próximo. Lista, meu amor, lista 30 qualidades, não é 5, é 30. E se você não tiver capacidade de listar 30 qualidades suas, alguma coisa está errada. Pode ser que no primeiro dia você não consiga, não desista, vai exercendo essas 30 qualidades. Quem não é minha aluna ainda, dia 17 de novembro, você vai ter uma oportunidade da maior black de emagrecimento que vai vir.